Galera, ó, essa aula, vou falar então sobre como captar imóveis e clientes de alto padrão. Ela foi uma demanda de um aluno meu da comunidade, o Júnior, do Rio de Janeiro, e o Júnior me contou uma historinha na semana passada que eu fiquei bem intrigado, assim. Ele me falou, Fábio, ó, é o seguinte, eu moro aqui no Rio e vão ter, nesse ano de 2020, já está programado R$ 1 bilhão em lançamentos aqui na minha cidade. Eu vou trabalhar em duas áreas que eu gosto mais, que é Botafogo. Eu sei que tem ali, às vezes tem uns hífenzinhos, tem uns negócios aí que de repente aqui na hora que eu estou escrevendo mais rápido, às vezes me falha, tá bom, galera? Mas tem Botafogo e tem lá a Tijuca, que são os bairros que ele gosta de trabalhar. E aí ele me falou, Fábio, me ajuda aí, como é que eu faço essas captações de imóveis de alto padrão e tudo mais. E eu falei, que maravilha, cara, missão dada, missão cumprida, aqui é faca na caveira. Eu vou lá e vou começar a puxar essas informações para você. E aí, essa semana toda eu planejei essa aula aqui, vim vendo o que está acontecendo no mercado, algumas coisas que nós temos feito nos últimos meses aqui na imobiliária, vários testes. E aí, na semana passada eu comecei a me deparar com umas coisas e eu queria contar essas coisas para vocês. Eu vi umas aulas aí de um cara, desses gurus que vocês seguem, pessoal que segue do imobiliário, quem normalmente está comigo aqui conhece todo mundo, né? Não sei o que lá, Rocha, não sei, vocês conhecem os nomes do povo aí, né? E aí, normalmente quem me segue, segue a galera aí. E uma coisa que eu percebi na turma aí e tal, não queria criticar, mas já criticando, é que o seguinte, a turma ficou muito boa em fazer essa parte de ficar falando, gravando os vídeos na internet, mostrando aí como é que funciona, e os paranauê e tal. E o pessoal foi corretor, mas foi corretor tem uns 10 anos, 15 tem uns aí, sabe? Então acho que a turma meio que se afastou do dia a dia de dentro da imobiliária e tem umas coisas que a turma ensina que eu vou falar, eu acho que o cara nunca testou na vida não, porque se tivesse testado não falaria aquilo. Eu assisti na semana passada uma aula muito bem estruturada, linda aula, 1 hora de aula lá, em que um guru estava explicando algumas teorias sobre captação de imóveis. Então ele foi lá e foi explicar o método infalível de captar imóveis. E basicamente esse método infalível de captar imóveis consistia no seguinte, em você fazer anúncios lá no Facebook. Lá no Facebook e anúncios no Facebook e também no Google. E anúncios no Google. Até aí, galera, tá tudo bem. Realmente fazer anúncio faz parte do jogo. Eu ensino muito a fazer os anúncios. Eu faço dezenas, centenas de anúncios aqui dentro da empresa e isso aí tá certo, né? Tá tudo muito bem. Agora, o que aconteceu foi que na hora que eu fiquei vendo ele explicando esses anúncios que ele estava pegando e fazendo aí, eu fiquei meio assim sem entender. Eu falei, gente, mas tem alguma coisa errada. Porque olha só, eu já fiz esse tipo de anúncio. Só que esse tipo de anúncio aqui na imobiliária não funcionou. Ele pegou e eu fiz, mas ele deu ruim o resultado que só ele. Eu vou assistir mais um pouco, porque esse cara é entendido, é expert, um dos maiores do Brasil nisso daí. Deixa eu dar uma assistida maior. E aí eu continuei assistindo o cara lá explicando isso. Aí ele foi, olha, você faz um anúncio assim, faz um anúncio assado. E eu achei engraçado que na hora que ele estava dando a aula, a própria plataforma do Facebook e a plataforma do Google começaram a fazer umas estimativas de valor de conversão. Estimativas de valor de conversão. Então, aí eles foram lá e começaram a fazer essas estimativas e tal. E a estimativa inicial que o sistema deu lá foi a seguinte: R$ 150 por conversão. Na hora que estava digitando ali nas ferramentas. Galera, quando o Facebook fala que ele estima ali R$ 150, na prática, pode ter certeza que esse negócio vai quase dobrar. Entendeu? Só das estimativas dele lá. Então, eu já olhei assim, eu já falei, pois é, o sistema está estimando ali R$ 150 por resultado. Quando você for tirar os caras que é nó cego e tudo mais, os erros de dados e tudo que tem aqui, esse valor vai fácil para 250, 300 pila. Isso não fecha, essa conta não fecha. Eu já fiz aqui
e nunca deu muito resultado. E aí eu continuei assistindo o cara lá ensinando. Aí ele pegou e veio com uma estratégia que eu achei super legal, sabe? Eu vi o cara lá ensinando, ele falou assim, olha, veja bem, vocês têm que fazer o seguinte. Aí ele foi lá e começou a mostrar. Aí ele mostrou uma telinha assim, ó, eu fiz uma cópia, não exata, não da dele, tá? Eu fiz outra, mas só para explicar a ideia para vocês entenderem aqui. Aí ele pegou e explicou assim, olha, é o seguinte, vocês vão pegar e vão ter que achar uma localização que vocês querem fazer captação. Vamos dizer que vocês querem fazer captação num prédio específico aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo. Ele mostrou o prédio lá no mapinha e falou assim, vamos dizer que vocês querem captar aqui. Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem escolher essa região. Aí ele entrou lá na plataforma do Facebook e falou assim, ó, e marcou esse pinzinho aqui, ó. Você está vendo esse marcadorzinho azul que está aqui no meio do desenho do mapa? Ele marcou esse desenho aí. Aí ele falou, olha, vocês querem aqui. Só que veja bem, eu que sou o maior expert do Brasil, vou ensinar para vocês, porque o Facebook não permite fazer um raio menor do que 1 quilômetro. E é verdade, ele está certo nisso, o Facebook não permite raios menores do que 1 quilômetro. Então você vai usar uma sacada de todos os tempos que eu faço, que é vir negativando. Então você bota esses pinzinhos vermelhos em volta assim, ó, igualzinho está aí nesse desenho. E aí você vai conseguir selecionar uma única área, tipo um quarteirão, ou mesmo até um prédio, para você poder fazer captação. Você vai anunciar. O cara que mora naquele prédio vai ver o seu anúncio no celular dele e vai te ligar imediatamente. Cara, quando eu olhei para aquilo, eu fiquei vendo o cara falando aquilo, eu pensei assim, ó, primeira coisa, você tá de parabéns, que você assistiu a aula lá de um outro cara do marketing digital, que é o Pedro Sobral. Eu também assisti essa aula aí, e esse cara realmente é foda e ele faz isso daqui. A parte que faltou da teoria foi, brother, você não testou isso, porque eu já testei. Isso aqui, amigo, dá ruim, mas dá ruim pro lado do vento. Sabe por quê? O que acontece aqui é que quando a gente usa esse tipo de estratégia, o Facebook ele começa a trabalhar com exceção. O que é isso? O Facebook, ali o azulzinho é a parte da regra, do que ele quer fazer. Os vermelhinhos são as exceções. Como você deu muito mais exceções do que regras para o Facebook fica meio perdidão. O Facebook está acostumado a trabalhar com muita gente, ele está acostumado a trabalhar com a regra e não com a exceção. E aí quando você pega e marca um monte de exceção, ele fala assim, ó, eu vou fazer o que você está me pedindo, só que vai custar o preço que custar, velho, tá tudo bem? E aí se você deixa desse jeito, você está falando, tá tudo bem. Qual que vai ser o resultado disso? O custo da lead vai pro lado, do vento, vai chegar mesmo a R$300. E aí o que acontece, cara? Cara, se você pagar R$300 numa captação, amigo, mil desculpas, mas você é burro, você vai falir fazendo isso. E aí o cara pega e fala assim, mas olha só, você pega e se você fizer uma captação de um apartamento de R$2 milhões e vender o apartamento de R$2 milhões, a sua comissão vai ser de não sei quantos mil e você vai ficar rico. É, brother, só tem um problema, cara. Primeiro, eu não tenho certeza nenhuma que eu vou fazer essa captação. Nenhuma. Segundo, se eu fizer a captação, essa captação provavelmente ela não vai ser com opcionada, não vai ser com exclusividade. Por quê? Porque hoje em dia o cliente não quer dar exclusividade nem praça igual São Paulo, Rio de Janeiro e a maior parte das praças do país. Então, você e eu, mais outros 5 ou 6 corretores. Então, a chance que tem que eu que vou vender aquele imóvel não é tão alta assim. E depois de tudo isso, aquele imóvel não é um imóvel que vende rápido. Então, cara, também falar que eu vou ficar com aquilo ali e aquele lá o bem maior da minha vida, não é verdade. Então, o que acontece? Captação é importante? Captação é super importante. Agora, captar com o custo correto é importante? Claro que é, entendeu? Não dá para você gastar essas rumas de dinheiro para fazer uma única captação. E se esse cara não entende isso, é porque, meu amigo, ou ele nunca testou essa estratégia, ou faz tempo demais que ele não é corretor e não trabalha com isso para poder entender como é que funciona esse lance. Então aí vem uma dica que eu quero dar para vocês. E hoje, desculpa, é Fábio Pistola mesmo, sabe? Que eu fiquei com essas histórias aqui. Cuidado com os gurus que vocês seguem na internet, que uns caras que ensinam o que eles não testam. O cara não testa, ele fica mandando e-mailzinho o dia inteiro, falando que, não, que eu tenho um amigo que testou. Não, porque a gente tem um aluno que testou. Cara, papo furado. Se tu não faz, como é que você vai saber o que funciona e o que não funciona? Então eu já adianto para vocês, ó, quem assistiu essa aula desse cara aqui, ó, isso aqui não funciona. Eu já testei várias vezes, não funciona.
Se o cara falar que eu estou mentindo, pode vir aqui na minha imobiliária, eu faço uma live no meu canal, aqui do meu lado, e ele mostrar para mim a campanha funcionando e mostrar dinheiro entrando. Eu quero ver. Quero ver, senta aqui comigo e faz a campanha funcionar e a conta fechar. Porque se fizer, aí eu dou minha mão à palmatória. Agora, tirando os caras loroteiros aí da internet, como é que você faz? Quanto é que você está disposto a pagar por uma captação? É a pergunta que eu queria fazer para vocês. Quanto vocês acham que vale uma captação para vocês? E quanto vale uma coisa, é uma questão complicada da gente poder chegar, né? Quanto vale uma captação, Fábio? Eu nunca pensei nisso. Quanto eu estou disposto a pagar por fazer uma captação? Então, eu nessa semana fiquei pensando nisso. O quanto eu estou disposto a pagar por uma captação e quais são as formas que eu tenho de fazer captação num custo aceitável. E aí, a gente começa com aquelas regras que eu estava falando para você. Ó, primeira coisa, o Facebook, ele é muito bom em lidar com regras, mas ele é muito ruim em lidar com exceções. Então, a gente pode estar utilizando o Facebook para estar nos ajudando nessa empreitada? Podemos, é uma ideia fantástica, mas a gente tem que programar o Facebook para ajudar a gente com regras e nunca com exceções, como foi o caso lá da ideia maravilhosa que a gente viu. E aí eu comecei a me perguntar, tá bom, cara, mas como é que faz os caras gente grande de verdade? Não os caras loroteiros, mas os caras que testa, que pega isso aqui e faz pra caramba. E aí eu sempre vou estar citando o pessoal da Casa Mineira. Para quem não conhece a Casa Mineira é a maior imobiliária de Minas Gerais, é a maior imobiliária de lá de Belo Horizonte, uma das maiores do país, e ela é a maior imobiliária de avulsos do país. O que é avulso? Dependendo da região que você está, chama revenda, né, e tal. Avulso é o imóvel avulso, né? Que não é lançamento, que não é da incorporadora, é um por um que a gente está vendendo. Inclusive, tem muita gente que está aqui no canal me assistindo e que é novato, que está entrando na profissão. Então, às vezes, eu vou ter que ficar explicando termos, mesmo que eles pareçam simples para a gente no dia a dia, tá bom? Então, eu pego lá o pessoal lá de BH, eles são a maior do Brasil. Ano passado, eles venderam 1 bilhão, com B, 1 bilhão de reais em imóveis de avulsos, ou revenda, como a gente chama aqui em Goiás. Então, galera, eles são muito bons em captar imóveis, porque se eles não fossem, eles não eram o maior do país fazendo isso. E aí eu fui pegar então um exemplo deles. O que esses caras fazem? E aí eu vou citar aqui para vocês alguns números que eu conheço da Casa Mineira, porque eu já estive lá mais de uma vez, converso sempre lá com a diretoria deles, mas que se vocês procurarem na internet, o Admar, que é o diretor de lá, ele publica esses dados sempre, ele sempre está botando aí nos stories, no Instagram e tudo mais, então você vai conseguir ver isso, para não ficar falando que é papo meu, tá? A Casa Mineira, ela tem 14 mil imóveis no estoque dela, tá bom? Eles vendem por mês alguma coisa em torno de 1% desse estoque, tá? Certo? Eles vendem aí entre 150 imóveis, vamos colocar mais ou menos, tá? Então, eles estão vendendo 1% do estoque. E eles perdem por mês mais ou menos 10% do estoque. Então deixa eu explicar. Os caras têm 14 mil imóveis. Por mês eles vendem 150, ou seja, 1% só. Mas todo mês sai do estoque deles entre 1.200 e 1.400 imóveis, mais ou menos uns 10%. Da onde que sai? É o proprietário que desistiu de vender, é o proprietário que vendeu ele mesmo, ou outro corretor vendeu, enfim, vocês sabem como é que funciona aí, né? Outras pessoas vendem também os imóveis, então esse imóvel sai lá do estoque. Então eles perdem mais ou menos 10% do estoque deles todo mês, tá? Que vai dar entre 1.200 a 1.400 imóveis. Para vocês terem uma ideia, galera, isso aqui, o que eles perdem por mês, é o meu estoque da minha imobiliária inteiro. Eu tenho mais ou menos isso, entre 1.200 e 1.400 imóveis. Então, cara, é um número absurdo, absurdo, absurdo. Eu capto pra caramba e mesmo assim os caras, só o que eles rodam no mês ali do girinho de entra e sai deles, dá o meu estoque inteiro. Então, legal. Então, gente, os caras têm que ser bom nisso. Vamos imaginar que a Casa Mineira entrasse nessa vibe aí e fosse pegar aquela ideia lá dos caras, a ideia retardada lá, e fosse fazer só anúncio do Facebook em escala para poder captar desse jeito. E ela gastasse aí o que eu acho que ele vai gastar para poder fazer escala, que é uns R$300 para cada captação, porque ele está falando de uma captação estimada a 150 lá pela ferramenta, mas na prática, depois, quando for caindo as leads com problema e tudo mais, isso vai dobrar, tá? Então, vai gastar 300 pila numa captação.
300 pila vezes os 1.400 imóveis que eles têm que captar por mês, eles iam ter que gastar 420 mil reais por mês só para fazer captação. Cara, pergunta se eles estão gastando R$500 mil em captação. Mas não estão mesmo, não estão, gente. Não faz sentido, não tem cabimento isso na cabeça de ninguém. Então, quando eu estava lá em Belo Horizonte, eu perguntei para eles, tá, como é que vocês fazem captações? E aí eles me explicaram um monte de coisa. Ó, a gente faz assim, faz assado, e eu não vou contar tudo que a Casa Mineira faz para captar hoje, porque eu já dei uma aula específica sobre captações da Casa Mineira, que eu expliquei tudinho como é que eles fazem lá. Mas eu vou sintetizar um pouco e eu vou dar um exemplo de uma coisa que eles fazem. Uma coisa que eles fazem, que é o quê? Que é, eles utilizam um sistema chamado eMóvel. Então eles pegaram e me apresentaram lá um sistema chamado eMóvel. E aí eu falei, ah, tá bom, massa, eMóvel, né? O que é isso? Eu não conhecia. Aí eu peguei, fui pesquisar e tal, e contratei o tal do eMóvel. E aí, hoje, a gente utiliza isso em larga escala. E o que eu quero mostrar para vocês é uma formatação que a gente faz de captação, tanto de produto quanto de clientes, que pode ser feita utilizando essa base, tá certo? Eu tinha preparado, galera, algumas coisas aqui no meu quadro branco e também já umas imagens para mostrar para vocês, mas com a pane que a gente teve no início da aula, deu uma travada geral. Então eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, que eu vou ter que trocar, essa parte das telas e tudo mais algumas vezes, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vambora, bora lá. Deixa eu trocar a telinha aqui para vocês. Vamos botar o bonitão do meu Chrome aqui para frente. Deixa eu mostrar o sisteminha aqui, ó. Esse aqui, ó, bonitinho aqui é o eMóvel, que eu estava falando para vocês, tá? Mapinha e tal. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais como é que o sistema funciona. Mas legal, deixa eu contar uma outra historinha aqui para vocês. Há uns 90, 120 dias atrás, eu tive uma reunião aqui na imobiliária. E eu falei assim para os meus sócios aqui, olha galera, é o seguinte, eu quero aumentar a nossa presença em imóveis um pouco mais caros. A gente está trabalhando aqui em imóveis de padrão médio e assim e tal, mas o alto padrão eu estou sentindo falta. Acho que a gente tem que botar mais volume de alto padrão aqui para dentro. E de um tipo de alto padrão bem específico que está faltando aqui dentro. Está faltando casa em condomínio fechado. Goiânia tem um grande player nacional, que é o Alphaville, que muitos de vocês devem conhecer no Brasil inteiro, mas a gente tem um player regional que também é muito bom, que é um pessoal que faz um produto chamado Jardins, é um concorrente direto aqui na nossa cidade. E aí esse pessoal que foi para o Alphaville, eles vieram para cá, ó, eles vieram para uma partezinha da cidade bem específica, os ricos se juntaram e vieram morar aqui, como se fosse aqueles subúrbios americanos, né? Vieram aqui e montaram os condomíniozinhos deles e botaram os condomínios top foda para eles morarem aqui. E os caras moram bem, né? Tem as mansãozonas aqui, os negócios aqui, as casinhas muito loucas. Deixa eu chegar aqui perto para mostrar para vocês, deixa eu atualizar esse mapinha aqui. Isso, tá. Então eles têm aqui as casinhas deles, que são as casinhas muito boas, e nós começamos a fazer captação em cima desses condomínios. O que eu falei para minha equipe? Olha, se eu quero ter clientes que vão me comprar casas de 2, 3 milhões de reais, eu preciso ter estoque suficientemente grande que eu estou divulgando de casas de 2 ou 3 milhões de reais. Porque se eu só fico divulgando apartamentinho de 200, 300, 400 mil, vai aparecer cliente para apartamento de 200, 300, 400 mil. Se eu divulgo casas de 2, 3, 4 milhões, vai aparecer cliente para casas de 2, 3, 4 milhões.
Fábio, mas a proporção é diferente. É verdade, vai ter muito mais cliente de apartamento de 300, 400 mil do que de casa de 2, 3 milhões. Eu sei disso, eu não sou bobo. Eu não joguei fora os apartamentos de 300, 400 mil. A gente continua captando eles em grande volume, continua fazendo pesquisa em cima do que o cliente precisa e tudo mais. Mas eu aumentei o nosso estoque nesse tipo de produto, que foram os dessas casas aqui. E aí a gente começou a fazer as pesquisas para poder saber o que estava vendendo e eu queria captar. Então eu falei assim, ah, beleza, olha, eu quero captar esse condomínio aqui. Então nós começamos a fazer esse exercício primeiro desenhando os condomínios. Então nós pegamos, mapeamos cada um dos condomínios, mapeamos cada uma das estruturas que a gente tem. Deixa eu pegar aqui um. Peraí, deixa eu achar o... Tem listagens de bairros, algumas coisas assim. Deixa eu pegar aqui minha planilha bonitinha. Não está aqui. Tá, depois eu pego você. Então eu comecei a levantar alguns condomínios aqui. Então eu escolhi primeiro um condomínio aqui, tá, o Alphaville, e falei, ó, galera, eu quero as casas aqui do Alphaville. Como é que eu posso saber fazer captações aqui? Existem duas formas de eu fazer captações aqui. A primeira forma é eu ir atrás de morador por morador perguntando, e aí, quer vender sua casa? E aí, quer vender sua casa? E aí, quer vender sua casa? Isso não é exatamente fácil, eu não consigo escalar usando dessa estratégia. Outra coisa que eu posso fazer é chamar os amigos e tal, e ir conhecendo um por um para poder captar algumas casas. Eu provavelmente vou conseguir fazer isso, mas vai demorar a beça para eu poder falar assim, ah, eu tenho 100 imóveis, 150 imóveis nesses condomínios, que era o que eu queria ter e eu queria ter rápido. Então o que eu pensei? Gente, qual que é o jeito mais rápido que eu tenho de captar imóveis nesse condomínio? É eu pegando o que já está à venda. E como é que eu sei o que já está à venda? Simples. Eu vou atrás dos portais, vou no Google e começo a pesquisar o que está à venda e vou listando tudo isso que está à venda. Existem duas formas de eu fazer essa pesquisa. A primeira forma é eu simplesmente entrar aqui no site do Viva Real, do Zap Imóveis, ou lá no Google e começar a googlar e começar a fazer as pesquisas. Outra forma que existe é utilizando a ferramenta do Emóvel. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza essa ferramenta do Emóvel. Eu venho aqui e falo, ó, galera, eu quero imóveis que estejam para venda são casas que eu quero, porque lá nesse bairro só constrói casa. Eu não vou nem falar o valor do que eu quero não, porque está tudo certo, mas eu quero num condomínio específico. Eu quero nesse condomínio aqui, que é um Alphaville. Então eu venho aqui e desenho, ó, peraí, eu quero aqui, ó, galera. Eu quero só as casas que estão aqui nos Alphaville. Aí ele, beleza. O que ele vai falar? Ó, Fábio, eu achei 67 anúncios distintos para isso daqui. Eu falo, nossa, deixa eu ver. E aí ele começa a me mostrar, ele faz uma listagem para mim, me informando já os valores das casas, quantidade de quartos, vagas de garagem, áreas dos imóveis, valor do metro quadrado e tudo mais. Então, se eu estiver procurando uma coisa bem específica, eu preciso de uma casa de tantos quartos, eu já meto o filtro aqui e ele já vai me dar tudo selecionadinho, tá? Mas, não, eu estou captando aqui em geral, eu quero pegar essas casas. Aí eu vou pegar e vou ver o anúncio. Beleza, tá aqui o anúncio. Eu vi o anúnciozinho aqui. O que acontece? Em alguns anúncios, nós temos algumas imobiliárias que colocam o endereço completo dos imóveis. Nós temos outras que não colocam. Nós temos algumas imobiliárias que elas colocam à frente do imóvel na foto. Nós temos outras que não colocam isso. E aí, o que a gente faz? Cara, aí é um trabalho de CSI. O que a gente começa a fazer é o seguinte, a gente olha os anúncios e vai olhando. Ah, eu tenho interesse nessa casa? Tenho, beleza. Quanto custa? Qual que é a localização dela? No anúncio tem a rua, o endereço completo? Tem, beleza, eu vou captar ela. Não tem, o cara não colocou. Tem uma coisa que eu consigo identificar qualquer casa de condomínio, que são as piscinas. Então, o formato da piscina e o jeito que é o jardim, ele denuncia muito a casa. Então, eu tenho uma pessoa aqui dentro que está bem treinada, na verdade não só uma, hoje eu tenho umas 3 ou 4, mas essas 3 ou 4, elas não aprenderam a fazer isso, não foi sozinha não, tá? Eu, Fábio, fiquei 2 meses sentado, olhando no Google Maps, piscininha, galera. Vim aqui e falei assim, deixa eu ver.
Aí eu falo, eu estou procurando uma piscina no formato de L. Aí eu venho olhando aqui casinha por casinha, achei a casa. E aí a gente vai preenchendo umas fichinhas que a gente tem aqui, ó. Basicamente é assim, eu preencho, qual que é a casa, qual que é o formato, desenho o formatinho da piscina, faço não sei o que lá, e é uma busca. A gente gasta mais ou menos uns 15 a 20 minutos para cada busca que a gente tem que fazer quando a gente não tem o endereço ou não tem a casa especificamente detalhada para a gente. Quando o corretor lá do outro lado foi espertão e escondeu ela. Eu gasto em torno de 15 a 20 minutos por casa para poder fazer isso. Mas galera, a gente acha aqui mais ou menos 90% das casas de condomínio. 90% a gente acha. É difícil passar uma casa aqui que a gente não consegue achar. E vocês querem ver? Então eu vou aqui, vou procurando, beleza, 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 beleza. E quando eu localizo a casa, eu falo, achei, eu tô querendo essa casinha aqui, beleza? Maravilha. Dá para eu fazer isso com o e-móvel, do jeito que eu mostrei para vocês aqui, ou eu posso fazer isso simplesmente olhando os anúncios lá nos portais. Eu posso estar pesquisando dentro dos portais e estar pegando quais são os imóveis que eu quero. Uma vez que eu achei os imóveis que eu quero, eu venho aqui e preencho isso em uma planilha. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar até uma planilha real minha, uma planilha desse bairro que eu estou falando aqui do Alphaville. Então eu venho aqui na minha planilhinha e aí eu começo a colocar, quem fez a solicitação desse imóvel para ser captado fui eu, Fábio Wayne, eu fiz essa solicitação no dia 30/12, esse imóvel fica na rua tal, eu tenho todos os dados dele. Como é que eu sei a rua e tudo mais? Porque eu achei ele pela localização do satélite. Eu poderia ter pego isso pelo imóvel? Poderia. Mas se eu quisesse ter feito isso nos anúncios lá diretamente, vendo os anúncios, por exemplo, dos portais como o Viva Real, eu também conseguiria fazer isso, tá? O que o imóvel faz? Ele facilita a minha vida para ser mais rápido, tá? Ele vai me dar mais filtradinho, já vai me dar várias opções, eu não vou ter que ficar procurando em todos os portais, eu procuro num lugar só e aí depois é que eu saio indo para os anúncios dos portais. Beleza, eu identifiquei a casa. E aí, o que eu faço? Porque identificar a casa ou imóvel é uma coisa, agora saber quem que é o dono é outra, né? Aí é que começa a brincadeira. Existem duas formas de eu identificar os proprietários desse imóvel. A primeira forma que a gente tem é dentro do imóvel. Eu venho aqui dentro do imóvel, eu tenho aqui, tá vendo? Aqui tem uma abazinha moradores. Eu digito um endereço no imóvel e ele vai me dar uma lista de todo mundo que mora naquele lugar. Dos moradores que ele sabe. Isso daí vai ter uma acuidade entre 60% e 70% das pessoas, tá? Então, todas as cidades em que o imóvel trabalha, a gente vai ter mais ou menos uns 60% a 70% de acerto em quem são os moradores daquele imóvel. Então, eu vou lá, acho, ele vai me dar uma relação com telefone, endereço, e-mail, um monte de coisa daqueles moradores daquele imóvel, e aí eu vou pegar e vou telefonar para os caras e vou tentar ver se consigo fazer a captação. Em algumas cidades do tipo, deixa eu pegar a lista de cidades aqui para eu poder falar para vocês, deixa eu pegar minha cola que eu tinha pego com a galera lá do imóvel. Em algumas cidades que são Belo Horizonte, deixa eu botar aqui para vocês enxergarem a lista de cidades também. Em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Cascavel, Chapecó, Feira de Santana, Franca, Itajaí, Guararapes, Niterói, Olinda, Petrópolis, Balneário Camboriú, Petrópolis, outra vez, Ponta Grossa, São Gonçalo, Uberaba, Vitória, Recife, Salvador e Uberlândia, eles conseguem ter uma listagem não só de moradores, mas eles conseguem ter uma listagem de proprietários. E aí você só simplesmente seleciona ali o imóvel e aí ele vai falar, pum, o proprietário é esse aqui. E já vai te dar nome, telefone, endereço, e-mail e mais um monte de coisa. Aí é ligue atrás do camarada. Aí você tem o nome completo de quem que é o proprietário. Então, aí você vai já fazer as suas pesquisas. Agora, existe uma outra forma que também pode ser feita, e a gente faz aqui também na imobiliária, que é o seguinte. Fábio, tá bom, eu não consegui achar o morador, porque no meu caso em Goiânia eu não tenho listagem de proprietários, eu tenho uma listagem de moradores. Só que aqui em Goiânia a gente tem a cidade toda mapeada. A prefeitura da cidade, ela tem um mapa completo da cidade inteira digital.
Ai, Fábio, mas a minha cidade não tem isso. Cara, primeiro você vai ter que pesquisar. Como é que você sabe se a sua cidade tem ou não? Você vai lá no Google e coloca assim, mapa digital, prefeitura e o nome da sua cidade. São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Recife tem, Goiânia tem. As capitais, a grande maioria hoje em dia, todas elas têm, tá? Esse tipo de mapa digital. Eu vou mostrar que eu vou lá no... Deixa eu ir ali no condomínio que eu tô falando aqui, que fica mais fácil de eu mostrar para vocês. Ó, vamos dizer então, lembra que a gente estava lá no Google Maps? Deixa eu achar uma casa aqui, só para poder mostrar para vocês que fica mais fácil aí o exemplo, tá? Vamos, brother. Deixa eu pegar uma casa aqui no Alphaville, Goiás. Então tá, vamos dizer que eu estou aqui no Google Maps e eu falo assim, ó, essa casinha aqui da rua Paraúna com a Uruaçu, ela tá à venda. Então eu venho aqui e eu sei onde ela fica. Eu falo, ah, beleza, já vi, ó, na rotatória, abaixo, ela tá aqui. Aí eu vou lá no meu mapinha digital e procuro. E eu já achei a casa aqui, ó. Venho, seleciono ela, coloco aqui, pá, e pergunto aqui pro mapinha. Ô, senhor mapinha, cadê essa casa? Deixa eu ver. Vamos no site da prefeitura, me ajuda aí. Aí eu pergunto, cara, qual que é essa casa? Aí ele vai me falar assim, olha, essa casa é esse endereço aqui. Mas ele vai me dar também em cima, tá vendo aqui, ó? É o código do IPTU dessa casa. Então ele me dá o código do IPTU dessa casa. Aí eu falo, ah, beleza, então o código do IPTU dessa casa é o 232 041 0144 0003. Maravilha. Aí eu vou em outra parte do site da prefeitura e eu vou pedir para ele para poder tirar uma certidão negativa de tributos. Porque toda cidade fornece para você um local onde você pode botar o código do IPTU e você pode ver se o cara tem ou não pendência com a prefeitura. Então eu venho aqui e vou tirar lá, ó, eu quero uma certidão conjunta de débitos imobiliários de imóveis. Maravilha, faço isso, entro aqui na inscrição do IPTU e lanço aí 232 041 0144 0003. Aí eu boto aqui o codiguinho, né, que o negócio está me pedindo, 4U4GUK. Massa. Vem aqui. Falou que o código está errado, desculpa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou daltônico. Então essas letrinhas aqui, elas acabam com a minha vida. Massa, beleza, consegui aqui. Ó, então a gente acabou de saber que o proprietário daquela casa é o senhor José Washington Plaque Sipicaki. Isso aí, é o nome dele aqui. E esse aqui é o CPF do bonitão, ó. Então, agora eu sei o nome completo do proprietário e eu sei o CPF dele. Aí, gente, vocês já sabem. A gente vai lá naqueles sites de pesquisa de CPF, tipo Fênix Consultas e outros desses aí que vocês já estão acostumados a entrar, e vem cá e toca de fazer pesquisa. Você vai pegar, vai jogar o CPF do cara lá, e aí, jogou o CPF, ele vai te dar as informações sobre os proprietários, né? Eu venho aqui, faço uma consulta por CPF. Vamos, Fênix, me ajuda aí. E aí, eu vou pegar lá a minha consultinha e vou falar, ó, fulana de tal. Cara, na hora que eu faço a pesquisa, eu sei tudo. Data de nascimento da cliente, idade dela, a idade. Até o signo da mulher eu sei, ó, Capricórnio, filha de fulana de tal, ela tem tais empresas, ela tem mais isso, tem mais aquilo, os telefones dela, os celulares dela, os e-mails dela. Então, bom, eu tenho a capivara da pessoa inteira aqui, eu tenho todo o cadastro. Qual que é o custo disso? R$3 por consulta. Então, amigo, lembra que o outro camarada estava falando para você gastar R$300? Cara, eu concordo em pagar 3. 300 não, né, brother? Então, a gente pegou e nós utilizamos isso daqui. Se você tiver numa cidade em que o imóvel ele tem a capacidade de localizar proprietários, te dá muito menos trabalho.
Por quê? Porque ele simplesmente, você vai apontar, vai falar o endereço tal, ele já vai te dar o proprietário. Fechou, acabou. Então se você estiver numa cidade onde o imóvel te dá proprietários, cara, nem pensa duas vezes, não vai ficar gastando com pesquisa nem nada. Contrata lá a galera do imóvel e vai, porque você vai captar pra caramba, pra caramba. Mas vamos dizer que se você mora numa cidade em que o imóvel ele tem essa restrição e ele não consiga te passar proprietários. Ele vai te passar moradores. Moradores você ainda vai acertar muitas vezes. E se você morar numa cidade onde tem um mapa digital, igual é o meu caso aqui, você pode fazer pesquisa pelo mapa digital e utilizar as duas ferramentas. Faz pesquisa de CPF, mas também utiliza o imóvel. O que nós fazemos aqui? Lembra que a acuicidade, a precisão, né, lá do imóvel é de 60%? Então a gente sempre testa primeiro, como a gente sabe o nome do morador, porque a gente pegou no cadastro da prefeitura, então a gente testa primeiro para saber se o morador que ele está me indicando é o mesmo pessoa do proprietário. Se for, eu pego os dados só do imóvel porque eu não tenho que pagar a pesquisa de R$3. Se não for, aí sim eu entro aqui e faço essa pesquisa. Legal? Fábio, eu entendi, mas achei o rolê muito grande aqui, muito doido para poder fazer isso. Gente, dá uma respirada. Depois essa aula vai ficar gravada aqui. Vem amanhã, vem com paciência e vai devagarzinho. Deixa eu falar um pouquinho, dá um pause, vê de novo e vai tentando fazer, porque é fácil. Só é assim, é meio complicado da primeira vez que faz, mas uma vez que fez uma, duas, três vezes, você pega a mão, para você ter uma ideia. E eu passei 2 meses fazendo isso aqui, porque tudo que é feito aqui dentro da imobiliária, eu faço o primeiro. Então eu fiz exaustivamente até pegar a manha, e na hora que eu peguei, eu treinei a minha equipe. Hoje, quem faz isso é um funcionário meu de 18 anos, pô. Entendeu? E ele capta pra caramba. Eu tenho outras pessoas novatas aqui na secretaria que entraram que estão captando horrores, porque eu vim lá e treinei. Então, assim, até mesmo alguém com menos qualificação do que vocês vai conseguir fazer esse tipo de captação. É só repetição. Ou seja, Fábio, eu tô aqui trabalhando em casa e eu tenho uma menina aqui de 17 anos que tá sem fazer nada, que não lava uma louça dentro de casa, bota a menina na frente do computador e ela vai fazer as pesquisas para você. Então, ela vai pegar e vai fazer pesquisa. E aí, Fábio, o que eu faço com as pesquisas? Faz uma planilha. E aí, Fábio, o que eu faço com a planilha? Aí tu liga para os proprietários. E aí eu comecei a fazer esse exercício. A gente começou a pegar aqui e começou a levantar as questões dos proprietários e tudo mais. E, cara, olha uma coisa que aconteceu. Quando eu comecei a fazer as pesquisas, de repente eu vi assim, cara, esse cara aqui eu conheço. O dono dessa casa aqui de não sei quantos milhões, casa lindona, bababá, bababá. Pô, é o dono de uma das maiores incorporadoras aqui da minha cidade. Não, o cara tá vindo na casa dele, ó. Puta, olha o CPF dele aqui, olha o telefone dele, olha o e-mail dele aqui. Não. Aí eu peguei e falei assim, legal. Ué, esse cara aqui eu conheço. Esse cara aqui é um empresário, fulano de tal, dono daquela fábrica de laticínios, não sei das quantas. Depois eu olhei assim, pô, esse cara aqui, puta merda, esse cara aqui, ó, é um dono de uma das maiores transportadoras da cidade. Aí eu fui me tocando, eu falei, pô, gente, claro, eu tô olhando nos condomínios mais ricos da minha cidade. Eu tô achando, eu achei o vespeiro dos ricos. Entendeu? Então é assim, sabe, colmeia de abelha? Abelha não junta? Rico também junta. Rico pega e junta e faz colmeia. Aí eu falei, danado. Achei os ricos. Porque, gente, rico, eu tento taguear rico na internet faz muito tempo. A gente fica olhando assim, fica falando assim, como é que eu vou achar um rico na internet? Eu acho que eu vou lá em interesses lá no Facebook e vou começar a fazer assim, ó. Vou falar assim, gente rica. Só que, gente rica não segue a página Gente Rica lá no Facebook. Gente rica não escreve assim, sabe, na hora de fazer o cadastro, sou rico. Gente rica não faz isso. Então, gente rica não deixa esse tipo de rastro. O cara não deixa, é difícil de pegar ele. Eu vou comprar uma lista de gente rica. Gente, essas listas é tudo furada, já peguei um bocado. Agora aqui, eu tenho certeza de todo mundo que é proprietário. E cara, os proprietários não tem como errar, os caras é rico. Então, uma coisa que eu percebi foi, primeiro, se você quer fazer captações de imóveis de alto padrão, gente, isso aqui, você vai escolher a região, vai escolher a localização, ou vai ficar feito doido lá, catando as pecinhas nos portais da vida, e você pode fazer isso, tá? Ou você vai pegar uma ferramenta que vai te economizar tempo. Aí é você quem decide. Você tá com mais tempo ou com mais dinheiro? Porque se você tiver com
pouco tempo, porque você tem muito cliente para atender, muita coisa para poder pegar e fazer, e eu vou te recomendar, contrate a ferramenta. Ela tem preços muito atrativos, você vai conseguir fazer aí 100, 200 captações por mês, utilizando ela fácil, ficando fazendo isso 2 horas por dia. Então, o custo da captação vai ficar muito baixo, vale muito, muito a pena. Agora, se você não, Fábio, eu tô quebrado, eu não tenho dinheiro nem pra nada, não é a menina de 17 não, é eu que fico o dia inteiro aqui sem fazer nada e tô precisando me ocupar até pra ocupar a cabeça. Então senta e faz tu. Pega 2 horas por dia e você sai fazendo isso e vai lá nos portais, vai no mapinha digital da sua cidade e chega o bet. Só que você vai ter que gastar depois com as pesquisas, tá? Porque a pesquisa lá R$3 não tem como fugir dela. Então, mas assim, se você colocar aí R$100, R$150, você já começa a brincar bastante, sabe? Eles têm uns descontos progressivos conforme você paga no boleto e tal. O Fênix te dá um desconto de 20% quando paga no boleto, ou seja, 25%, tá vendo? De crédito. Ou seja, você paga R$100, recebe 125. Eu aqui pago uns boletins de 300, 400 reais e toda hora que é hora já está sem crédito. Ó, agora estou com 66 reais, mas direto aqui eu estou botando dinheiro dentro desse treco. Então é um custo que é extremamente viável para poder pegar e fazer isso. E aí, galera, Fábio, mas você mostrou o exemplo de casa, e casa é diferente, porque você tem a piscina, que você consegue ver isso. Galera, a gente faz a mesma coisa com tudo quanto é tipo de imóvel, também de apartamento, ó. Aqui, ó, vou mostrar um monte de apartamento, ó. Os vermelhinhos foi o que deu errado, tá? E por que tem muito vermelhinho? Porque muitas vezes a gente liga e às vezes a gente tenta por morador, e às vezes a gente erra um morador. Ou outras vezes a gente fala com o morador, mas ele já vendeu o imóvel. Então tem anúncio na internet, mas quando você fala com ele, o cara fala, já vendi e tal. Mas também vai ter muito amarelinho que está dando certo aqui, vai ter muito verdinho que já está cadastrado dentro do sistema, entendeu? Vai ter muito branquinho que a gente ainda está conversando, tentando fazer a captação, mas enfim, nós vamos tendo aí. E, cara, é isso aí. Bate um, bate outro, bate um, bate outro, bate um, bate outro. Mas como é que funciona a brincadeira? Dentro do contrato que eu tenho com o imóvel, por exemplo, eu posso fazer 40 pesquisas por dia. 40 pesquisas. Essas 40 pesquisas vão me gerar normalmente aí umas 5 ou 6 captações todo santo dia. Todo santo dia. Então, amigo, é isso. Se você falar assim, Fábio, eu consegui sentar, uma pessoa conseguiu sentar, trabalhar durante 2 horas e ela fez 5 captações em um dia. 5. Ai, Fábio, não dá não, eu testei aqui e não dá para fazer 5 captações. Ó, primeira coisa, você testou a primeira vez que você fez na sua vida e aí você é lento. E eu demorei tipo uns 10 dias para poder ficar rápido o suficiente para conseguir fazer 5 ou 6 captações em 2 horas todo dia, tá? A minha equipe também. Então, primeira coisa que tem uma curvinha de aprendizado até você ficar rápido nisso. Segunda coisa que acontece. Fábio, eu tentei aqui, mas não deu certo não, porque é difícil demais isso aqui. Aí é você que está desistindo fácil e é desorganizado. Tem que ter planilha, tem que ter tudo isso para poder pegar e funcionar. Agora, vamos imaginar, lembra aquele corretor que eu falei para vocês, que me deu na imobiliária? Então eu falei, amigo, se você captar 5 imóveis por dia, você vai estar captando 25 imóveis por semana. Então você vai captar 100 imóveis por mês. Cara, se você captar 100 imóveis e botar para dentro da tua imobiliária todo santo mês, não é possível que não vai vender pelo menos 1 ou 2 imóveis seus todo mês. Porque a tua imobiliária é gigantesca, tem milhares de corretores para te ajudar a vender isso daí. Então, só você se posicionando como captador, você vai conseguir tirar uma receita que eu estimo de comissões entre 5 e 10 mil reais todo santo mês, se você tiver a disciplina de abrir uma planilha no Google Drive, contratar uma ferramenta como o Emóvel e gastar apenas 2 horas do seu dia todos os dias da semana, de segunda a sexta. Sábado e domingo você folga, tá? Vai ficar com a família e tudo mais. De segunda a sexta, trabalhando 2 horas por dia, eu tenho certeza que você vai conseguir captar, jogar dentro da sua imobiliária e vai te gerar de comissões entre 5 e 10 mil reais. Gente, com 10 pau, para vocês terem uma ideia, 5 mil reais é a média do que um corretor ganha no Brasil, tá? Se você estiver tirando entre 5 e 10 mil reais todo santo mês só das suas captações, é como se você tivesse um salário. Então você garante as contas da Light, garante as contas de casa todo mês. Daí pra frente, o resto, porque você tem uma semana, então se você vai trabalhar 2 horas por dia, vezes 5 dias na semana, você vai trabalhar 10 horas da sua semana. Se você trabalhar uma semana de 44 horas, que é a média do trabalhador brasileiro, você vai trabalhar 10 horas para captação e vai trabalhar outras 34 horas para venda. E aí você vai vender.
Então quer dizer que se você tiver comissões que sempre estão entrando, 10, 15, 20 mil reais das vendas que você faz, seja todo mês, ou seja mês sim, mês não, enfim, depende do fluxo que você está conseguindo realizar aí. Mas você tem uma receita recorrente com captações, puta, é o melhor dos mundos. Porque quando entra, você já paga as contas com a captação. E depois, quando entra de seja, não, vai lá e faz isso, velho. Mas precisa ter organização de fazer a planilha aqui, tá? A planilha depois eu vou disponibilizar também para a galera lá da comunidade. Tá bom, então, beleza. Peguei e coloquei e fiz aqui a planilha. Tá certo, Fábio. Mas e aquele papo que você tava de achar os clientes ricos? Porque tem uma outra coisa que acontece. Eu, Fábio, eu quero trabalhar aqui no Rio de Janeiro com clientes de alto padrão, lá naqueles bairros que eu te falei, lembra? Ó, eu quero pegar e trabalhar lá em Botafogo, deixa eu mudar aqui para vocês, pá. Eu quero trabalhar lá em Botafogo, eu quero trabalhar lá na Tijuca e tudo mais. Ah, deixa eu só mostrar isso aqui para vocês rapidinho. Isso aqui é um e-mail que eu recebi. Deixa eu botar aqui em cima, vai lá. Isso aqui é um e-mail que eu recebo todos os dias. Todos os dias não, mas quase todo dia praticamente, lá do Emóvel, do sistema. O que ele fala? Ele vira para mim e fala assim, ó, chego e tem imóvel para você captar. A gente escolhe localizações, tá? Então eu viro ali, faço uma seleção no mapa e falo assim, olha, eu quero nesse condomínio. Quando entrar alguma casa nesse condomínio, me avise. Tá vendo esse portal do Sol 1 e 2 que está aqui na lista? É um daqueles condomínios. Então, entrou um novo imóvel lá, ele me mandou um aviso. Ó, tem uma casa nova lá no portal do Sol 1 e 2, vai lá e pesquisa. Aí eu entro dentro do sistema, marco o lugar e ele já me mostra quais foram as novidades, o que está entrando. Aí tem um outro prédio, por exemplo, esse Licença Suíça. É um prédio que vende bem, que tem bom giro aqui. Aí, opa, já vi que tem mais um, aperto lá, já tem nova captação. A Casa Mineira, para vocês terem uma ideia, eles têm mais de 2.000 desses alertas ligados. Aqui na Auron, atualmente, eu tenho cerca de 200 ligados, mas, cara, eu quero chegar a ter mais de 1.000 alertas ligados aí nos próximos meses. Eu estou com a equipe toda sentando a peia para poder fazer essas visualizações. Por quê? Porque quanto melhor a gente capta, a gente tem melhores produtos e a gente tem um produto que o cliente está procurando, maiores são as nossas chances de vender nas vendas de avulso, na venda de revenda, que é grande parte do que a gente faz aqui na imobiliária. Mas tá bom, vamos continuar então. Aqui, tá, deixa eu fazer um jabazinho lá pra galera do Emóvel, tá? Eu não ganho nada com isso não, tá, gente? Não trabalho com Emóvel, eu pago a minha licença, posso mandar até os comprovantes para vocês verem e tudo mais. Mas hoje eu falei com o patrão, falei, ó, cara, vou fazer aqui uma live explicando pra galera como é que funciona as captações, a ferramenta de vocês é maravilhosa, eu não sou o guru lá da internet que fica tentando vender as ferramentas fudeba dele para os corretores, eu não vou ganhar nada com isso, então me faz uma gentileza, arruma um desconto aí, para os meus filhos de Cristo, para o meu pessoal lá que assiste as minhas lives, que esses caras vão ficar querendo usar a ferramenta e vão querer um agradinho, faz favor aí para mim. E aí ele me passou. O que ele me passou? Me passou isso aqui, ó, galera. Me passou um desconto de 20%. Criou uma landing pagezinha aí pra gente, deixa eu mostrar aí pra vocês. Então a gente tem um desconto de 20% pra galera que assiste aqui as aulas do canal. Criaram um descontinho de 20% pra gente. Você tem só que entrar nessa página, eu vou botar o link agora aqui no chat, tá? Tá, eu botei no chat agora, depois se você estiver assistindo essa aula na versão gravada, vai estar aqui disponível para você na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá? Então, vai lá, entra lá, tem um formuláriozinho que tem que preencher, vocês preenchem isso, manda lá, alguém da equipe deles vai entrar em contato aí com vocês. Quem me atende lá atualmente é a Fernanda, então abusa dela aí, fala, ó Fernanda, tô querendo um negócio igual lá do Fábio. E aí ela vai achar para vocês. De novo, não ganhe nada para fazer jabá dos caras, é porque realmente eu uso a ferramenta, acho ela legal e achei bacana poder passar aí para vocês também um descontinho extra. É normalmente o que eu faço quando tem uma ferramenta que eu acho legal, eu primeiro peço sempre para as equipes, ó, não dá desconto para mim não, eu consigo pagar, entendeu? Graças a Deus a imobiliária está indo bem aqui, para mim dá para pagar. O que eu quero é que vocês consigam realmente lá pro meus coleguinhas lá que está assistindo as aulas, que está precisando melhorar as vendas. Então beleza, dito isso, feito já o jabazão aí da galera, eu volto aqui para a história lá do meu amigo lá,
do Junão, que está querendo vender os lançamentos dele, ele quer vender lançamento lá no Rio de Janeiro. Então, gente, vamos começar a pensar nisso aqui. Eu vou vender um lançamento em Botafogo. Então, eu vou vender meu lançamentinho lá em Botafogo. Aí, galera, eu vou perguntar para vocês. Como é que eu posso achar um cliente potencial para comprar um lançamento em Botafogo? Vocês vão falar, ah, Fábio, eu quero achar na internet, que é o que todo mundo quer, né? Eu quero achar lá na internet, é o cliente certo, o lead qualificado. Mas, gente, como é que eu acho isso? O que que eu vou falar para o Facebook? Eu vou falar, Facebook, acha um rico aí para mim. O Facebook ele não consegue fazer isso, gente. Sabe por quê? O Facebook, eu já expliquei isso para vocês no início da aula, o Facebook não mexe. Facebook é ruim em lidar. Deixa eu ver, botar aqui mais alto para vocês verem. O Facebook é muito ruim em lidar com exceções. Ele é bom em lidar com regras. Então, se eu falar assim, aí no mundo, gente, pensa no mundo, assim, você anda na rua e pensa no mundo. O que tem mais? Tem mais pobre, tem mais classe média ou tem mais rico? É mais pobre, né? Então, qual que é a regra? A regra no mundo é ser pobre ou ser rico? É ser pobre. Então, se eu virar para o Facebook e falar assim, acha um pobre aí para mim, ele acha rápido. Então, assim, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Quando eu quero esse perfil de público, tem uns comandinhos que eu dou lá no Facebook e ele acha rapidinho o perfil de cliente. E o lead custa barato. Por quê? Porque tem muita gente nesse perfil socioeconômico. Eu tô falando assim, gente de pobre e tal, é piada, tá? Não fica chateado comigo, não. É só para descontrair mesmo, que já tá tarde hoje. Então, eu vou lá e falo para ele, olha, eu quero um perfil socioeconômico tal, um cara com uma renda mais baixa, etc. Mas eu quero achar pobre, vai lá. Aí ele pega e acha. Agora, na hora que eu falo para ele, olha, agora eu quero o topo da pirâmide. Aí, esse daí é a exceção. Aí ele fala assim, Fábio, dá para eu achar outra coisa não? Porque achar rico não é um negócio fácil. Porque tem pouco. Então, não adianta eu virar lá pro Facebook e falar assim, Facebook, traz o rico para mim em 7 dias, porque ele não traz. Mas existe uma ferramenta, existe um jeito da gente criar públicos. Eu não vou entrar na ferramenta do Facebook agora, eu só quero que vocês entendam a lógica, porque depois a gente tem outras aulas onde a gente ensina dentro da ferramenta, tá? Então, vamos lá. Existe uma forma de segmentar públicos dentro do Facebook chamado lookalike. Lookalike. E eu já dei mais de uma aula ensinando o que de achos é lookalike. E lookalike é o melhor método de se conseguir leads de mercado imobiliário que existe no planeta Terra. Por quê? Eu vou explicar para vocês em teoria o que é um lookalike. Imagina que o Facebook ele tem um cão farejador. Então vamos dizer que eu quero, sei lá, achar um celular desse aqui. Aí eu viro e falo assim, ó, ô cão farejador, vai lá, acha para o meu celular. Como é que eu faço isso? Eu chamo o cão farejador e mando ele cheirar o meu celular. Ele vem, cheira, ele fala, ah, beleza, já senti o cheiro. Aí eu falo, agora acha outro com o mesmo cheiro. Aí ele vai atrás, e ele acha. Mas para ele saber o que ele está procurando, para ele saber quando ele encontrar, ele precisa cheirar um do mesmo jeito para ele procurar outro. Entendeu? Tipo, sabe quando tá perseguindo bandido aí, fugitivo, que cheira uma roupa do cara e aí ele sai feito doido rastreando, ou esses cães de caça que cheira a caça que você vai e aí ele sai procurando. A ideia é a mesma, tá? Então, o Facebook ele faz isso. Eu tenho que dar um cheiro para ele, ou seja, eu tenho que dar um pouco de informação de um perfil de pessoa que eu quero e eu falo para ele, Facebook, acha outros igual. E aí ele fica muito bom. Por quê? Porque quando ele está fazendo isso, ele não está buscando exceção, ele está buscando as regras. Então ele começa a comparar as pessoas. Então se eu mostrar para ele um rico, se eu falar para ele, Facebook, cheira esse rico aqui para mim, dá uma cheirada boa nele. Aí ele vai falar, beleza, Fábio, esse cara come em tais restaurantes, como é que o Facebook sabe onde que o cara come? Porque tem GPS nesse treco aqui e fica ligado. E aí ele fica pegando onde você está. Aí ele fala, esse cara come em tal restaurante, esse cara curte tal tipo de página, esse cara viaja para o lago todo final de semana, esse cara viaja para a Europa, porque eu sei, porque ele postou a foto lá, esse cara, quando ele vê tal tipo de reportagem, ele diminui a velocidade lendo lá no Facebook, esse cara gosta do Bolsonaro ou gosta do não sei quem, esse cara, ele conhece o cara a fundo, por todos os comportamentos do cara, porque o cara faz esse comportamento na rede social. Então, o que ele está procurando não é a conta bancária, são os comportamentos.
E na hora que ele entende esses comportamentos, aí a gente fala assim, agora Facebook, vai lá, pega, rapaz, pega! E aí ele vai feito doido assim, procurando outros iguais àquele. Então o lookalike é isso. Para vocês terem uma ideia, vocês já viram um anúncio meu? O que eu mais faço é botar lookalike em vocês. Porque eu peguei uns aluninhos meus, juntei uns aluninhos meus e falei assim, ó, o tipo de gente boa que eu gosto é esses caras aqui, acha outros iguais. E aí o Facebook sai fazendo o rastreamento. Então, por exemplo, vocês nunca colocaram, eu sou corretor de imóveis no Facebook. Tem uma galera que está fazendo curso de TTI, ou tem gente que está pensando em ser corretora de imóveis, e aí nunca botou isso no Facebook, mas apareceu um anúncio meu. Por que que aparece um anúncio meu? Porque, gente, vocês têm comportamento de corretor de imóveis. Mesmo quem está pensando em entrar, começa a fazer pesquisa de imóveis, começa a seguir páginas de imobiliárias, páginas de gurus da internet, vocês começam a ter comportamentos parecidos. E aí eu dou um para o Facebook cheirar e ele corre atrás dos outros, é o lookalike. Então, o que a gente vai fazer com aquela... Lembra a minha planilha? Lembra a minha planilhinha lá com o nome dos ricos tudinho, com as casinhas deles e tudo mais? Eu vou pegar essa planilha e vou entregar para o Google. Vou entregar para o Facebook. E vou falar, Facebook, olha aqui os ricos, cheira eles. Tá vendo esses ricos aqui? Eles moram no bairro que eu quero vender. Acha outros para mim com o mesmo potencial. Aí, galera, eu não tô lidando mais com a exceção. Eu tô lidando com a regra. Aí ele vai feito doido, ele já começa tá. E aí eu faço anúncios só para essas pessoas que têm comportamento parecido. Quer dizer, não é só, eu faço para muita gente, eu não vou restringir por área geográfica. Eu só vou falar assim, ó, galera que está em Goiânia ou perto de Goiânia, mas que tem esse comportamento. Chega o bet. E eu não preciso ficar restringindo muito a área geográfica, porque quando eu restringo a área geográfica, eu elevo muito o valor da lead. Muito. Se eu falar assim, olha, eu só quero dessa rua para aquela rua, lembra aquele negócio, aquela mancada lá que o cara pegou e eu mostrei no mapinha para vocês no início da aula? Essa ideia de merda aqui, ó, eu já fiz isso. Dá ruim até mandar parar, porque quando eu faço muita exceção, o Facebook cobra caro, ele fica perdido, ele fala, cadê a... Galera, vocês estão me vendo aí? Deixa eu ver se eu volto, ó. O negócio aqui deu uma bugada. Deixa eu ver se volta, vamos ver se volta. Voltou. Tamo dentro aqui. A galera foi embora, mas é isso aí, gente. Essa foi a exceção, tá? Não é a regra não, galera. Mas vamos lá, vamos começar de novo aqui, onde que eu tava. Então bora, vamos voltar pro meu quadrinho branco aqui. Então tá, vocês entenderam o lance do lookalike, né? Como é que é o... Bota aqui pra mim, se deu pra entender o lance do lookalike, de que o cachorro tem que ir lá cheirar e a gente vai atrás, e agora eu tenho uma lista de rico pra ele poder cheirar. Deu pra entender isso? Coloca aí pra mim, coloca pra mim uns joinha aí, coloca pra mim, pergunta se deu pra entender o lance do cachorro. Deu pra entender, massa, obrigado, galera. Então tá, beleza. Então, o meu cachorrinho já cheirou aqui o lookalike. Agora, eu vou te falar então duas coisas que a gente pode fazer de como a gente vai achar os ricos, tá? A primeira coisa, e a mais óbvia de todas, é o seguinte... Vamos dizer que eu tenho um lançamento em Botafogo, tá? Então eu tô lá, meu lançamento em Botafogo, tô lá animadão, vai rolar, né? Hoje tem e tal. E eu quero começar a preparar clientes para eu poder fazer lista, para eu poder... os paulistas aí que estavam me perguntando, eu tenho dificuldade de captação ativa, não sei o que e tal. É o seguinte, aí você vira e fala assim, Fábio, eu tenho que começar a formar minhas listas para poder ter gente para poder oferecer. Você concorda comigo que se eu pegar... Alguém aí é do Rio? Tem alguém do Rio aí? Vai lá, fala pra mim no chat se tem alguém do Rio. Fala aí, tem alguém do Rio? Se tiver alguém do Rio, fala pra mim o nome de um prédio massa, sei lá, em Botafogo ou ali na Barra, fala pra mim o nome de um prédio. Quero um nome de um prédio bacana, bacanudão, assim, sabe? Rosete, do Rio, vai lá, fala pra mim o nome de um prédio. Eu quero um prédio antigo, Rosete, tipo assim, uns 20, 30 anos, mas que é classudo, sabe? Aqueles que você sabe, só que tem os ricos ali em Botafogo, perto ali de onde era o porcão, não sei o que e tal, sabe? Com a vista bonita. Fala pra mim o nome de um prédio. Deixa eu fazer propaganda da minha caneca lá. Fala pra mim, Rosete, fala aí, ó, o nome de um prédio desses baconudos. Deixa eu botar aqui de exemplo.
Tá, vamos lá. Enquanto não vem aqui no chat a minha resposta do meu prédio, vamos imaginar que eu tenho um prédio lá em Botafogo, então muito louco, que chama Dona Dulce. Sei não, tá? Tô inventando aqui. Então vamos imaginar que a gente tem lá o prédio boladão Dona Dulce, que fica ali na frente da praia mesmo e tal. Todo mundo conhece que só os barão moram lá no Dona Dulce. Aí eu já sei disso, eu sou corretor lá da região, né? Eu conheço muito bem a minha região. E aí eu falo assim, eu vou chamar o povo lá do Dona Dulce. Aí eu pego e entro lá no imóvel, localizo todo mundo, ou senão eu faço aquela pesquisa pelo mapa da cidade, pego todos os apartamentos e faço uma lista de todo mundo que mora lá naquele prédio no Dona Dulce. Cara, quando eu puxar todo mundo que mora no Dona Dulce, vai ter assim, dono de petroquímica, o prédio custa 3 milhões, dono de petroquímica, dono de não sei o quê, dono de não sei o quê. Cara, é tudo dono. Diretor da Volvo, diretor... Só tem os caras, pá, da cidade. Aí eu viro pra ele e fico pensando assim, ó, quantos metros tem o Dona Dulce? Ah não, o Dona Dulce é um prédio de 1.000 metros quadrados. É um apartamento antigo de 40 anos atrás, com 1.000 metros quadrados, ou de 50 anos atrás, mas ele é classudão, assim, é só a galera classuda que mora lá e tal. Beleza, o que acontece? Aqui em Goiânia tem um que chama Excalibur, tá? A versão desse Dona Dulce que eu estou inventando aqui em Goiânia chama Excalibur. Para quem não é de Goiânia, o Excalibur, vocês lembram aquele cantor Leonardo? Leonardo não, Leandro, do Leandro Leonardo? Ele morreu de câncer e tal, morava aqui em Goiânia, ele morava num prédio, todo mundo ficou filmando ele lá no prédio, que ele tinha ido pro prédio de bacana, ele morava nesse prédio, no Excalibur. Então tá. Aí o cara mora lá no Excalibur, pô, todo mundo sabe, o cara mora no Excalibur, os caras com dinheiro. Então tá, o cara mora lá no Dona Dulce, lá em Botafogo. Aí eu viro e falo assim, irmão, quem mora num prédio de 1.000 metros quadrados, antigo assim, nesses apartamentão antigo, muita gente daí tá querendo, ficou velha, comprou isso há 30 anos atrás e tal, e agora tá com 60 anos e tudo mais, e não tá mais querendo ficar morando no Dona Dulce. Porque o Dona Dulce é grande demais, e é antigo, já tá dando manutenção e tal. E esses caras iam fácil, porque eles têm dinheiro, eles iam fácil para um apartamento de 500 metros, ok? Em Botafogo, porque eles adoram a região, a tiazinha lá, a veinha, ela já faz caminhada com as amigas ali na frente, ou ela já vai pro shopping ali toda terça-feira, sabe, e tal, e ela ia fácil para um apartamento de 500 metros, mas mais novo, sabe? E tem muita gente com grana que teria esse comportamento. E outros tantos iriam para um outro apartamento, talvez até tão grande quanto, mas para atualizar. Porque, porque tem mais status, sabe? Os caras que estão ganhando dinheiro e tal. Ou seja, existem 22 mil opções de gente que trocaria de endereço, trocaria de imóvel, que já moram ali naquela região. Então, se eu pegar e fizer essa lista, aí eu vou lá e faço o quê? Faço uma lista. Eu vou pegar e vou fazer na minha planilha, né? Eu vou fazer a minha listinha. A lista de moradores do Dona Dulce. E aí, se eu fosse ter um lançamento ali na região, ali no Botafogo, o que eu ia fazer? Eu ia pegar esses caras e ia fazer duas coisas. Primeira coisa que eu ia fazer, eu ia ligar. Eu tenho a lista de e-mails e de telefones desses caras. Eu ia pegar, amigo, e ia ligar. Sabe, aquelas listas que vocês faziam antigamente no plantão lá, você não ficava ligando para 10 mil pessoas? Liga, velho. Você vai ligar para 40 pessoas lá do Dona Dulce, certo? Depois liga para 30 do outro prédio do lado. E vai fazendo isso, cara. Você faz uma lista de 300 pessoas e liga. Irmão, se um cliente virar para falar assim para você, me manda as coisas no WhatsApp, me manda no e-mail e a conversa continuar e você virar uma venda, ué, brother, vende um bicho desses de 3 milhões de reais há 3 meses que você não precisa mais vender mais nada. Dependendo do corretor, se ele for autônomo, ele fica 6 meses sem precisar fazer outra venda. Então, assim, vale a pena, por conta do ticket ser muito alto, fazer esse tipo de coisa de pegar e ficar ligando. Fábio, eu vendo Minha Casa Minha Vida. Eu posso pegar os pobres aqui, tudo ali, ó, povo que fala que mora ali em Mogi, ou perto de Suzano e tal, vai lá em Jundiapeba, assim, sabe, pega a galera lá e tal, lá do CPTM e fala assim, eu vou ligar para um por um. Cara, você vai morrer e não vai conseguir fazer isso. É pouco eficiente. Agora, eu vou ligar para os ricos, que é menos gente e uma vez que deu certo, uma única que entra, que encaçapa, vai me manter 6 meses, aí eu já pensaria, entendeu? Em pegar e ligue, e fazer isso. Fábio, só funciona para Botafogo? Claro que não, né, gente? Funciona para qualquer bairro de alta padrão, de São Paulo, Rio, Recife, Salvador, Brasília e tudo mais. Vocês vão ter os contatos de todo mundo e vão poder pegar e fazer isso. Ou, outra coisa que eu fazia era, eu mandava e-mail. Fábio, mas esse e-mail não solicitado, ele é spam.
entendeu? Vale a pena dar uma spamadazinha no cara. De repente, você pode fazer um e-mail mais direcionado, sabe? Tipo, mandar para ele, no título do e-mail, mandar assim, sabe? Tipo, grande oferta para moradores do Dona Dulce, sabe? Tipo, o seu vizinho já comprou esse apartamento. E aí você manda uma coisa bem personalizada para ele. Se você falar o nome do lugar que ele mora e você fizer isso, não fizer nesses mandadores de e-mail automático, você pode mandar um e-mail pessoalmente, porque puta, tem 30, 40 moradores aí, você faz na mão, entendeu? E aí você manda para ele, tem chance de 1 ou 2 ou 3 te responderem, cara. Se você fizer isso massivamente, você tem boas chances de pegar e acertar a mão em algum. Lembra? Aqui você está procurando pepita, mexer com alto padrão é diferente. Então, essa é uma boa opção. E a terceira coisa que você pode fazer é pegar a lista de dados e criar um lookalike. O que é o lookalike? É uma planilha que você vai carregar lá no Facebook. Fábio, como é que cria o lookalike lá no Facebook? É uma aula de 2 horas. Tá? Eu já dei essa aula aqui no canal, mas é uma aula de 2 horas. Fábio, onde é que eu vejo isso? Galera, os alunos lá da comunidade vê. Então eles têm acesso total, vai lá e olha isso. Fábio, você vai voltar a falar sobre isso? Vou. Depois eu vou voltar e vou voltar a dar aula explicando um pouco mais sobre lookalike, mostrando a ferramenta do Facebook e tudo mais. É da hoje? Não, hoje não. Hoje o objetivo da gente aqui é estar fazendo funcionar isso daqui, né? Você entender a lógica do negócio. Mas, Fábio, se eu pegar e quantos clientes você acha que eu preciso fazer para que o lookalike funcione? Cara, o Facebook, ele me pede mais ou menos 300 informações. Tá? Ele começa a funcionar bem a partir de 300 informações. Fábio, o que são 300 informações? 300 informações é assim, ó. Vamos dizer que eu tenha o nome completo, o e-mail e o telefone dessas pessoas, ok? Então eu tenho quantas informações por pessoa? E-mail, nome e telefone. Eu tenho 3 informações. Então quantas pessoas eu preciso ter? Eu preciso ter 100 pessoas. Fábio, eu tenho o e-mail, o nome e o CEP, por exemplo, porque eu sei que o cara mora no Dona Dulce. Aí eu posso ter menos gente? Pode, mas eu não recomendo listas menores do que 100 pessoas, tá? O Facebook tem dificuldade de performar com menos de 100 pessoas. Mas, Fábio, passou de 100 pessoas, já ajuda? Ajuda. Qual que é melhor, 100 ou 1000? 1000 é melhor do que o 100. Mas 100 já faz um regaço? Faz. Sabe o que acontece? Quando a gente solta essas campanhas, aí eu vou fazer assim, ó, campanha para achar rico, que eu viro ali e fico fazendo perfil de interesse. É o outro jeito de fazer campanha no Facebook, é perfil de interesse, é falar gente que gosta de Mont Blanc, gente que gosta de Ferrari. Gente, o cara que é rico de verdade, alguns clicam lá no negócio da Ferrari, mas a maioria, ele tem a Ferrari, mas ele nem clica lá, porque ele fala assim, não, quem fica seguindo coisa de Ferrari é pobre. Pobre que sonha de ter Ferrari e fica seguindo coisa de Ferrari. Eu que sou rico, eu vou lá e compro Ferrari. Eu não fico seguindo ela no Facebook, entendeu? Então assim, se você quer um bom jeito de achar pobre, vai lá e fala assim, ó, quem segue a Ferrari. Porque quem segue a Ferrari não é o rico. O rico compra a Ferrari. Quem segue a Ferrari lá no Facebook, no Instagram, desses negócios é pobre. Deu pra entender? Assim, eu tô falando meio chulo assim, mas é só pra vocês pegarem o espírito da coisa. Então, quando a gente vira e fala pro Facebook através de interesses, eu falo para ele, gente que gosta de tal coisa, gente que é rica, ele tem dificuldade de achar. Mas quando eu mostro para ele a pessoa e ele pega todos os comportamentos, aí, amiga, ele vai embora. Então, se você tiver uma lista de pelo menos 100, carregar lá no Facebook como lookalike, e se você fala assim, Fábio, eu não sei, eu não consigo acesso à sua aula, eu quero fazer isso amanhã. Como é que faz isso? Pelo amor de Deus! Você vai lá no Google e vai colocar assim, lá no Google, tá? Central de ajuda, Facebook, lookalike, tá? Ou se não, o lookalike em português se chama públicos semelhantes. Tá? Então, você vai lá e bota assim ó, lá no Google, públicos semelhantes do Facebook. E aí ele vai pegar e ele vai te mostrar lá na central de ajuda, tem explicando passo por passo. Entre em tal lugar, aperte tal botão, faça tal coisa.
carregue uma planilha do Excel em tal formato, tem que exportar para CRV e tal. Ah, Fábio, mas é muito mais gostoso quando eu vejo você fazendo, porque eu só vou imitando, é muito mais fácil. É verdade. Mas quando eu aprendi, eu fiz isso. Eu abri a central de ajuda e fiquei lá 3 dias batendo cabeça até acertar, entendeu? Quem quer dá um jeito, quem não quer reclama. Então, agora, tem aula minha? Tem aula minha. Pra quem está lá dentro da comunidade, tem aula, senta na cadeirinha lá, fica só assistindo eu fazendo bonitinho, vai apertando os mesmos botõezinhos e vai conseguir pegar e vai conseguir fazer. Bacana? Então, legal. Galera, a ideia era que eu queria passar era essa daqui. A gente consegue localizar a melhor forma que eu acho hoje de achar um rico. Eu estou brincando, rico, mas eu estou falando do cliente de médio e alto padrão, é por localidade. Por quê? Porque se você tenta localizá-lo por gostos, por coisas que ele gosta, de fato é difícil de fazer essa localização dentro dos critérios das redes sociais. Quando você colocar lá no Google, você também vai ficar muito disperso, você vai ficar assim, porque o cara não fica assim, sabe, tipo, lançamento em Botafogo, ele não pesquisa tanto isso. O cliente de lançamento, principalmente, não é um cliente que ele está ativamente atrás do produto, sabe? Ele é um cliente que ele é chamado. Então, assim, às vezes você consegue, sabe quando você ficava fazendo aqueles negócios pirata lá, ficava assim, entregando panfleto na frente do shopping, na frente lá do Outback, do não sei o que, entrega aquele fly e o cara compra. É porque isso, ele não estava pensando em comprar. Mas, pô, você tá lá num lugar bacana, entregou para ele vê um prédio bonito, ele fala, pô, bonito esse prédio aqui, eu te ligo aí amanhã. Eu tô pensando, separei da mulher, tô meio de saco cheio aí, ou meus filhos casaram já e saíram de casa, o apartamento tá grande, eu quero ir para um mais novo, esse aqui tá legal. Então amanhã a gente conversa. Você pode fazer a mesma coisa. Você vai pegar, vai conseguir localizá-lo através desse tipo de segmentação de público, fazendo o lookalike, e aí você vai pegar e vai mostrar para ele um anúncio. Que anúncio que você vai fazer? Aí são outros 500, entendeu? Você pode pegar um vídeo que a incorporadora fez, sabe? Que faz aqueles negócios bonitos da torre sendo construída e mostra os 3D e tal. E aí você só coloca lá embaixo um botãozinho para poder já te chamar no WhatsApp. Ou você coloca lá embaixo um formulário de captura do próprio Facebook para te dar o nome, telefone e e-mail do cara e você retorna para ele. Aí existem 38 opções de formas de fazer anúncio lá que você vai conseguir capturar o dado desse cara para você falar com o cara certo. Fábio, aí eu só vou pegar quem mora em Botafogo se eu fizer o lookalike, porque eu peguei o prédio lá de Botafogo. Quando eu fizer isso, quer dizer que eu só vou conseguir vender empreendimentos lá em Botafogo para essa pessoa, certo? Não, gente. Na hora que eu fiz o lookalike, o que o Facebook vai fazer é analisar um comportamento. Qual que é o comportamento? Comportamento de rico. Então, pode ser que o cara seja rico lá em São Gonçalo? Pode. Pode ser que o cara de São Gonçalo, que tem uma distribuidora, que ganhou dinheiro com alguma coisa, que mexe com esse treco petrolífero, tá querendo comprar um apartamento na Zona Sul e de repente ele tá com grana? Pode. Você vai mostrar anúncio para ele, porque se ele tiver o mesmo comportamento, ele tem lancha, ele faz passeios, ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem o mesmo comportamento, o Facebook vai encontrá-lo e vai mostrar o anúncio para ele. E de repente ele vira e fala assim, puta, vi esse anúncio aqui, deixa eu cadastrar aqui. Aí ele cadastra. Aí você liga para ele e ele fala, me manda aí esses papel aqui, me manda aí o material que você tem. Aí ele vê e ele fica com aquilo na cabeça. Aí começa a outra parte dos meus treinamentos, que você vai ficar fazendo reforço com ele, vai ficar aquecendo ele lá no WhatsApp, vai ficar mandando mais informações para ele toda semana. Ah, ele não gostou não, Fábio, não veio atrás. É, porque ele não vai pensar isso em 2 dias. Então você vai pegar daqui uma vez por semana no mínimo, você vai achar um pedaço do material para poder mandar mais uma informação para ele sobre aquilo lá. Olha, sabia que tem vagas de garagem de tal jeito? Sabia que tem gerador de tal tipo? E você vai complementando e mandando mais informações. Tem um outro lançamento? Manda o outro lançamento para ele. Quando chegar num determinado momento, se você fizer esse trabalho com bastante recorrência, aí juntam 2 teorias. Aqui é a forma de encontrar o rico. A outra coisa é, eu vou ter um único rico que vai fazer a compra? Não, eu tenho que ter muitos ricos. Então eu vou fazendo esse trabalho todos os meses e vou juntando carteira de clientes. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 150 clientes. Eu tenho lá os meus 150 clientes e estou trabalhando. Toda semana eu mando para eles. Mando novos lançamentos, mando mais informações de lançamentos que eu já mandei para ele. E, cara, toda semana tem cliente que me retorna. Quando eu junto, eu vou empilhando assim os meus leads, eu vou juntando os meus clientes, aí eu vou tendo gente que está em fases diferentes da compra. Tem aquele cara que já está pegando fogo e já está querendo comprar isso, e tem aquele cara que está no início da jornada. Eu vou informando todos eles e eu vou dando mais atenção para o cara que está mais perto do final, para quem está querendo comprar. Então aquele cara que já começa a falar, não, tá, deixa eu ver, me manda mais informação. Não, tá, amanhã eu vou com você lá no stand. A gente vê isso, precisa dar mais atenção. Então a galera fica me perguntando assim, Fábio, e aí,
como é que eu faço para o cara me dar atenção? E não sei o quê. Se o cara não está pronto, se ele não está no momento de compra, não tem nada que você possa fazer que ele vai te dar atenção. O que você tem que fazer é prender a atenção dele um pouco e ficar mandando para ele o WhatsApp. Porque aí você vai manter o relacionamento com ele. WhatsApp, e-mail, tem uma série de coisas. Telefonar não é bom, tá, gente? Hoje em dia telefonar não funciona. Então é mais o WhatsApp mesmo. Manda um WhatsAppzinho dele por semana, tem uma técnica. Quem não sabe essa técnica ainda, assista a minha aula na segunda e na terça-feira, na semana do Corretor Máquina de Vendas, que eu vou ensinar completamente como não ser mais chapeiro do McDonald's e como tratar e atender todos os seus clientes e fazer empilhamento de clientes. Então vai lá, assiste as aulas, acompanha isso e com certeza, galera, vocês vão ganhar muito dinheiro. Quem está no Rio de Janeiro, eu tô até coçando assim, ó, de vontade de ir pro Rio para ganhar um pouquinho desse bilhão de real que esses caras vão vender, gente. É um bilhão, é comissão demais. É a Casa Mineira inteirinha, só em lançamentos em 2 bairros. É o que a Casa Mineira vendeu no ano passado inteirinho. Então, assim, é muita grana, vai ter muito corretor se dando muito bem. Agora, é fácil? Não, fácil não é. A verdade é essa, entendeu? Existe uma resposta mágica e milagrosa e simples? Não, não existe não. Você vai ter muito trabalho, você vai ter que fazer esse tanto de pesquisa, vai ter que entender de sistema para poder fazer anúncio lá no Facebook, vai ter que entender disso? Vai. Dá para aprender? Dá. Fábio, mas eu sou novato, eu nunca nem trabalhei como corretor de imóveis. Quer saber a verdade? Até melhor. Porque se você já tiver ficado sentado no plantão há 10 anos atrás e enchido as burras de dinheiro, você fica com preguiça de fazer o que tem que ser feito hoje em dia. Mas hoje em dia é assim que você vai ganhar dinheiro, entendeu? E vai ganhar dinheiro gostoso, porque 90% dos corretores estão sentados lá na casa deles, sentados na imobiliária grandona lá no plantão e tal, reclamando, em vez de estar indo atrás. Então, galera, se vocês estão fincados aqui mesmo e estão a fim de fazer, a ferramenta está aqui. Jeito de fazer tem, tá bom? Eu vou responder rapidinho algumas perguntas que tem aqui no chat e a gente encerra por hoje. Valeu, galera? Vamos lá, manda pergunta aí. Fala de Brasília, aqui no Noroeste, design quartos com... Peraí, pá... Carlos. Carlão já é da comunidade, que aí é mais fácil, né, falar com os caras assim. Fala de Brasília. Aqui no Noroeste é ID Design 4, quartos com 218 metros. Isso aí, meu. Pega os caras lá e manda ver em cima do cara. Manuel, como faço lookalike quando não tenho nenhuma lista? Manuelzão, cara, dá um voltar aí na aula e assiste ela de novo, velho. Como assim não tem lista? Acabei de passar 1 hora te ensinando a fazer a lista. Você vai fazer a lista como, irmão? Você vai pegar e vai fazer exatamente o que eu ensinei. Você vai fazer as pesquisas vão gerar a lista para você. Lembra que eu acabei de falar? Ó, você vai lá, vai saber o prédio, vai pegar o Dona Dulce, vai falar assim, ó, cara, quem mora no Dona Dulce é rico, é o perfil do meu cliente. Quem são os moradores do Dona Dulce? Aí você vai pegar e vai levantar. Como que levanta isso? Ou pelo mapa digital da cidade, se a sua cidade tiver, ou lá pelo imóvel. Então você vai pegar a listagem de proprietários. Fábio, para fazer lookalike, para fazer lista, eu preciso pegar só proprietários? Não. Aí é que tá a beleza do negócio. Se você quiser ligar para moradores, moradores funciona. Por quê? Porque, cara, se o cara mora no Dona Dulce, mesmo que ele more de aluguel, ele vai pagar 30 mil reais de aluguel. O cara é rico pra caceta. Então, de qualquer forma, ele serve para você como perfil de público para poder construir aquilo, entendeu? Então, você levanta os moradores porque é um jeito de descobrir... É um jeito de descobrir os ricos, deu para entender? Então, é isso daí que dá para poder pegar e fazer. Pera aí. Ô, Manuelzão, foi mal, meu, foi mal. Te dei cagaço aqui, né? Deixa eu colocar aqui no grupo pra entender. O Manuel já é velho de casa aqui, aí falou, ô, desculpa, eu cheguei agora. Eu imaginei que você tinha chegado agora, porque eu ia falar, cara, falei disso a aula inteira, né? Então, mas basicamente é isso aí. Fazendo um jogo rápido, assiste a aula inteira de novo, porque vai precisar. Hoje teve muita quedinha, muito bug aí no YouTube, mas eu acho que deu para poder pegar e entender. E galera, quem é da comunidade, não fica achando ruim comigo não, que hoje deu muito bug na live, eu vou depois gravar isso em aulas picadas, lembra? Vai ter o curso, então a gente vai pegar e vai colocar em aula picadinha, bem bonitinho, bem detalhinho, bem clique aqui, clique acolá, para poder ter um material completinho para vocês estudarem depois, tá?
Deixa eu ver. Vamos lá, Mixed. Quais são os requisitos para pegarmos para o perfil do cliente? Bom, legal, excelente pergunta. Quais são os requisitos? O que a gente precisa ser, são dois objetivos distintos, né? Eu tenho o objetivo 1, que é o contato com o cliente, eu tentar falar com esse cara e tentar oferecer produto para ele, e eu tenho o objetivo 2, que é mostrar para o Facebook dar aquela cheirada e formar o lookalike. Nesses dois casos, o que eu acho que é mais importante? Nome completo, telefone e e-mail. São os mais óbvios, né? Assim, por quê? Porque... Opa, deixa eu botar aqui para cima, desculpa. Por quê? Nome, todo mundo coloca no Face. Então você coloca lá no Facebook, no Instagram, você coloca o seu nome. Telefone, você normalmente cadastra o seu telefone para fazer recuperação de senha, não sei o quê. Então a maior parte das pessoas tem telefone. E e-mail também. Você já cadastrou seu CPF lá no Facebook? Não, né? Então o CPF já não interessa muito para o Facebook. Quando você vai ligar para o cliente, te interessa muito o CPF dele? Fala, opa, tudo bem, sou Danilo, como vai? Aqui é o corretor Fábio Ene e hoje eu queria passar para o senhor alguns detalhes a respeito de um novo lançamento que a gente está tendo aqui em Botafogo, o Super Tower Foda Max Premium, não sei das quantas. O senhor, eu imagino que o senhor esteja ocupado, mas eu queria pedir a licença para o senhor para eu poder mandar isso no seu WhatsApp. Eu vi que o senhor é morador lá do Dona Dulce, então nós estamos com uma condição especial para os moradores do Dona Dulce e eu gostaria muito de apresentar isso para o senhor, tá bom? Então eu não vou tomar mais o seu tempo e estou mandando no WhatsApp, ok? Pum, pega e manda. Ele vai pegar e vai conversar com você, tá bom, tô corrido aqui e tal, mas se ele te der a brecha de você falar com ele lá no WhatsApp, aí segue a conversa lá no WhatsApp, aí vai ser o desenvolvimento do relacionamento. Se você tem o e-mail dele, o que você vai fazer? Vai mandar e-mail para ele, para poder tentar contatar o cara. Se for para poder ligar na lista lá, então assim, basicamente, o grosso mesmo é nome, telefone e e-mail. Quer ver a minha planilhinha lá de novo? Eu mostro para vocês, espera aí. Cadê você? Deixa eu puxar aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver na minha planilha. Na minha planilha, o que eu coloco, tá? A minha planilha é um pouquinho mais longa. Eu tenho solicitante, quem foi que fez o pedido de pesquisa dessa busca, a data, porque aqui a gente tem mais funcionários, né, gente? Então, a galera aqui pode ter corretor fazendo pedido, pode ter diretor fazendo pedido, pode ter supervisão de secretaria de vendas, tem mais gente. Então, tem mais hierarquia. Para um corretor, para uma imobiliária menor ou para um corretor sozinho, talvez não precise disso aqui. A data que foi feita a solicitação, porque a gente sabe, então, quando foi pedido e quando foi de fato executado. Qual foi o perfil solicitado? Então, muitas vezes a gente fala o endereço do imóvel, ou senão a gente fala assim, eu quero no bairro X, eu quero no bairro do Ipiranga, eu quero apartamentos de 2 quartos acima de tantos R$1.000. Então eu faço a solicitação e quem faz a busca é que vai procurar isso aí depois lá no imóvel. Eu boto alguma observação, porque às vezes eu já sei, olha, o cliente viu o apartamento tal, a unidade tal, a cliente falou que quer a casa número tal. Então se eu já tiver alguma coisa eu passo essa observação. Qual que é o valor do imóvel que eu estou procurando? Então eu já coloco aqui. Aqui eu também normalmente já alimento qual que é o valor do condomínio, porque é uma informação que o cliente pergunta muito, sabe? Então quando eu estou fazendo captações, isso é uma coisa bastante importante. Eu coloco o nome do proprietário, e normalmente eu pego aqueles dados da prefeitura, então já boto o nome, endereço do jeito que está lá no site da prefeitura, coloco o CPF dele e mais um monte de coisa, mas eu já deixo isso daí aí. Os telefones, todos os telefones que são conhecidos do cliente, então que a gente conseguiu pegar ou naquele serviço da Fênix ou lá dentro do imóvel. O status, então se o imóvel já foi captado, por exemplo, está aqui captado. Eu coloco o código do Engaia, porque no momento em que a gente finaliza isso, a gente tem que gerar código do Engaia. Eu coloco resposta do contato, então o que foi que eu conversei com o cliente, então em contato, o cliente autorizou a captação, babá. E aí eu coloco mais algumas coisas, qual que era o número do apartamento ou casa, se o contato foi efetivo, se eu vou mandar algum corretor fazer captação, se eu tenho algum corretor captador envolvido, porque às vezes é assim, às vezes a gente busca, localiza e manda o corretor lá para bater foto, fazer avaliação do imóvel, esse tipo de coisa, sabe?
Então eu coloco aqui também quem que eu, e qual foi. E eu coloco também na minha planilha os anúncios que eu peguei como referência. Então tá, eu comecei a busca desse imóvel atrás desse anúncio aqui. Aí eu listo também o anúncio. E eu tenho um campo também para listar o código do imóvel. Se acontecer de eu estar pegando por código do imóvel, eu vou lá e lanço, esse daqui é o imóvel tal dentro do imóvel, que é o sistema. Legal? Então isso aqui é o que está na minha planilha. Agora, quais são as informações que eu de fato preciso para contactar o cliente ou para poder fazer o lookalike? Nome, telefone e e-mail. Deixa eu voltar aqui, voltar aqui. O meu despertador mandando embora. Então, beleza, é isso aqui. Vamos lá, próxima dúvida. Elizabeth, como é que eu faço para entrar na comunidade? Galera, informações a respeito de comunidade, de outras coisas, nós vamos ter semana que vem, na semana do Corretor Máquina de Vendas, a gente vai explicar. A semana do Corretor Máquina de Vendas é uma semana de treinamentos bastante intensiva, igual foi esse aqui, só que funcionando, tá? Sem esses paranauê que parar para quebrar. Até porque nem tudo vai ser feito ao vivo, algumas coisas já estão em versões gravadas, então eu vou subir essas aulas para vocês, mas vai ter ao vivão assim também que vocês podem fazer pergunta, vai ter umas 2 lives pelo menos, onde a gente vai dar uma série de treinamentos para vocês terem a base, para vocês saberem como é que vocês conseguem ir atrás. E as pessoas que tiverem interesse, a gente vai ter uma opção de ir para um projeto um pouco maior para conseguir o negócio mais completão, tá? Então, não é obrigatório fazer parte da comunidade, mas quem tiver interesse, a gente vai ter uma oferta bastante interessante aí, pode assistir que vocês vão curtir o que a gente vai estar levando para vocês, tá bom? Legal. Deixa eu ver. Carlos, como eu falo com esse cliente? Eu acho que eu já fiz até um pouquinho de simulação aqui, né, meu? Mas deixa eu... Vamos lá. Como é que eu falo com esse cliente? Ele vai me perguntar onde eu consegui o número dele e aí o que eu falo para ele antes de desligar o telefone. Cara, é o seguinte, sim, o cliente pergunta como é que você conseguiu o nome dele. E aí, o número dele e tudo mais. A gente tem umas desculpas meio esfarrapadas aqui, tá? Assim, vamos lá. O que normalmente o texto padrão que a minha equipe de secretaria fala é mais ou menos assim. Senhor Carlos, eu vi que o senhor é morador do Dona Dulce e no site da prefeitura essa informação é pública. E é verdade, você viu lá, eu peguei e eu consigo pegar o negócio do cara. Normalmente ele cala a boca com isso. Normalmente ele já fica quieto. Outra coisa que às vezes acontece é que às vezes ele fala assim, tá, mas lá não tem meu telefone. Como é que você conseguiu isso? Aí a gente fala, olha, nós temos um software destinado para imobiliárias e incorporadoras que fazem uma ligação entre possíveis proprietários e possíveis moradores e possíveis telefones, e a gente liga por tentativa e erro e a gente acaba acertando. Mas eu sei que o senhor é o proprietário do apartamento tal, então agradeço. Agora, não queria incomodar o senhor, eu queria só mandar essa oportunidade. Aí você volta a atenção do cara para o que você está falando. Até na captação isso acontece. Tipo, vem cá, como é que você sabe conseguir meu número? E aí a gente volta, olha, a gente está com muito cliente nessa região sul, que tem interesse em comprar o seu imóvel, a gente volta o foco do cara, a atenção dele para o que a gente quer. E aí ele funciona muito bem, tá? Quantas ligações, Fábio, você faz dessa por dia? Hoje aqui, minha equipe deve estar fazendo umas 40, 50 ligações dessa por dia fácil a gente está fazendo aqui, tá? Então, é o dia inteiro. Lembra aquela história que eu tô falando? Gente, não fica seguindo o guru que fica inventando paçoca, não. A gente testa. Então, eu tô fazendo isso há 3 meses, testando pra caramba. Essas planilhas que eu tô mostrando pra vocês é tudo real. Se alguém for aí parar, der uns print nas telas aí, vai pegar, achar os telefones dos clientes mesmo, CPF de verdade e tudo mais, sabe? Então, é coisa que a gente está botando em prática. E aí a gente está telefonando muito. Fábio, tem algum cliente que se assusta? Eventualmente tem, tá? Principalmente quando você está aprendendo a falar. O que você vai falar a gente chama de pitch, né? De discurso. Quando você está treinando no pitch, eu já estou treinando a terceira pessoa que está fazendo isso aqui comigo, já na secretaria. Quando você está treinando nas primeiras 2 semanas, às vezes já aconteceu assim. Se você é um corretor já mais experiente, às vezes você tira mais de letra. Tipo, comigo não aconteceu, mas com a equipe aconteceu. Já aconteceu até de gente desligar o telefone e falar, ai credo, eu tô com medo de você. Sabe, porque parece golpe, né? Porque você sabe muita informação da pessoa. Agora, se você tiver domínio sobre o pitch, sobre o discurso, e você levar do jeito certo, levando a atenção do cliente para o que você quer, e você não parar de falar,
você consegue se dar muito bem. Um dos segredos é não parar de falar. Sabe o que eu faço aqui? Que eu falo igual uma matraca, que eu não paro de falar? Na hora que você faz a ligação, você tem que fazer isso. Se você parar na ligação, depois eu posso até fazer uma aulinha mais de pitch, mais desse tipo de discurso, ou talvez gravar uns vídeos e mandar no WhatsApp, mandar lá na comunidade, eu vou ver ainda alguma coisa desse gênero. Mas basicamente assim, se eu ligar para o cliente e falar, opa, tudo bem? Como vai, dona Elizabeth? Eu posso falar com a senhora? É a respeito do quê? Não, olha, eu queria ver com a senhora, ou se não, vi com uns papos que eu vi também de um outro guru desses aí, eu quero gastar 37 segundos do seu tempo. Ah, gente, o cliente desliga na tua cara se você falar isso. O que a gente faz mesmo é falar o porquê que eu tô ligando. Opa, tudo bem, senhora Elizabeth, eu vi aqui que a senhora, o meu nome é Fábio, eu falo da Oro Imobiliária, e eu vi aqui que a senhora é proprietária de um apartamento lá no Dona Dulce, correto? Aí ela vai pegar e vai falar. Sim, ela fala assim, que ela fala meio desconfiada, ela fala sim. Se você está querendo captar o imóvel dela, ela fala, o apartamento da senhora continua à venda? Eu quero saber porque eu estou com clientes interessados nessa região, ou eu estou com um cliente interessado em visitar esse imóvel e tudo mais. Aí a pessoa desarma, beleza, na outra hora você conseguiu captar. Se você não estiver captando, se você estiver captando o cliente, se você estiver atrás do rico, aí você vai falar, senhora Elizabeth, eu vi que a senhora é moradora do Dona Dulce e eu já tenho alguns clientes que são também moradores aí do Dona Dulce e eles adoraram saber de uma oferta que nós estamos, eu represento a construtora XYZ e nós estamos com um novo lançamento aí na região, que é um lançamento de alto padrão, tal qual é o Dona Dulce, mas novo, né? E aí nós estamos com uma promoção específica para os moradores do Dona Dulce. Esse número que eu estou falando com a senhora, ele também é o WhatsApp? Aí a pessoa fala, não, ó, é WhatsApp. Aí eu falo, dona Dulce, então eu vou pedir uma licença para a senhora, eu vou mandar para a senhora algumas informações a respeito de mim e da minha empresa, para a senhora entender, e eu vou mandar um pouco dos prospectos do que a gente tem lá a respeito dessa grande oferta, tá bom? Muito obrigado e tenha um ótimo dia. E pum, eu corto. Eu só queria que ela soubesse quem sou eu. Quando eu chamo ela no WhatsApp, aí eu vou pro WhatsApp, pá. Aí lá no WhatsApp eu mando para ela uma sequência assim, pum, pum, pum. Eu mando primeiro um cartão de visitas digital que eu tenho. Eu mando lá o meu cartãozinho, Fábio, diretor da Oro Imobiliária, bababá, bababá. Segunda coisa que eu faço, eu mando o meu contato em formato de contato. Sabe aquele assim, quando você envia um contato de outra pessoa? Eu tenho o meu gravado, Fábio, Oro Imobiliária, com meu e-mail, com meu telefone e tudo. Para quê? Para que a pessoa, única e exclusivamente no WhatsApp, ela tenha que apertar no botão salvar. Então, e aí eu mando uma mensagem assim embaixo, por favor salve o meu contato. E eu coloco já uma mãozinha assim e tal, para a pessoa só apertar naquele botãozinho salvar. Eu só que faço isso? Não. Todo mundo aqui da imobiliária, toda a equipe da Secretaria de Vendas é obrigada a fazer isso, recebe treinamento para poder fazer isso. Depois o que eu mando? Às vezes o cliente ele ainda fica meio pé atrás. Aí às vezes eu mando localização da minha imobiliária, sabe aquela localização GPS? Porque a gente está num bairro massa aqui, na frente do Flamboyant e tal, porque às vezes ele não conhece o nome, né, da imobiliária. Mesmo que a gente já tenha crescido muito, ainda não é assim todo mundo saber o nosso nome. Então aí eu mando lá uma localização nossa, eu falo, olha, a gente está aqui na frente do Flamboyant e tal, parará, no Jardim Goiás, e às vezes eu mando até a foto da imobiliária, a foto da fachada, a gente tem uma fachadona bonita e tal, aí eu mando até a foto lá e falo assim, ó, tá vendo? Ó, eu sou foda, entendeu? E aí o cara dá uma desarmada. Ah, Fábio, mas eu sou corretor aqui, eu não tenho essa imobiliária, eu não tenho essa localização, não tenho essas coisas todas. Precisa disso? Não, eu tenho, eu uso. Você vai usar o quê? Manda o seu cartãozinho digital, na sequência manda o seu contato, na sequência você pega e manda já, você está tentando vender um lançamento? Já manda na sequência falando, eu represento a construtora tal a respeito desse novo lançamento. E já manda junto, assim, tum, tum, tum. Aí a pessoa para, às vezes ela não vai te responder. Ela vai pegar e vai dar uma sumida lá, tá bom, mas ela não te bloqueia. Aí você, beleza. Aí você fala, olha, eu vou passar mais algumas, vou pedir licença para mandar mais algumas informações. Se a senhora tiver alguma dúvida, é só me chamar. Pum, fim do papo. Se a pessoa não te deu papo, fim do papo. E aí fica. Daqui a 3 dias. Bom dia, senhora Dulce, estou passando aqui só para poder deixar mais alguns detalhes. Olha só o que fizeram, dona Elizabeth, olha o que fizeram agora. Você sabia que esse novo prédio ele vai ter acesso facilitado, que a garagem pode fechar o seu carro? Mando para ela. Ela não fala nada. Daqui a outra semana eu mando para ela outro. E assim eu faço. Eu faço tipo 20 materiais cortadinhos assim e eu mando. Uma vez por semana eu mando para ela. Ou 2. Se ela falar comigo, eu mando tudo de uma vez. Se ela não fala, eu vou mandando por semana. Mas eu estou falando com uma pessoa só? Não, eu estou falando com 30, 40, 50, 60 pessoas do mesmo jeito, entendeu? Toda vez que eu mando essas informações para 50, 60 pessoas lá no WhatsApp.
Tem um robô que a gente utiliza para fazer isso mais rápido, tá? Então, ele ajuda a gente a mandar. Aí eu mando lá para 60 pessoas. Todas as vezes que eu mando na semana para 60 pessoas, 100 pessoas, 150 pessoas, algumas delas me respondem. As 100 me respondem? Não. De 150, uma, duas, três me respondem. Só que 3 viram e falam assim, pô, legal isso aí, como é que eu faço? Vamos ver lá. Ou uma vira e fala assim, olha, eu não estou querendo saber desse daí não, mas eu estou querendo comprar um outro lugar. Você pode olhar para mim? Olha, eu tô, na verdade, ele vem querendo vender um outro imóvel. Aí você começa a conversa. Então é assim, sabe? E aí, gente, aí é volume. Eu faço isso muitas vezes, isso vai pegando e vai gerando conversa, vai gerando negócio. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui se tem mais dúvida. Estamos aqui funcionando ainda? Deixa eu ver se esse negócio não caiu. Tanto de vez que caiu já hoje. Não, legal, bacana, gente. Então acho que essas aqui foram as principais dúvidas que a gente teve. Mais uma vez eu peço mil desculpas aí pelas demoras, pelas quedas. O YouTube hoje de fato não ajudou, não é normal isso acontecer. Mas se você está vendo isso aqui na versão gravada, eu provavelmente vou pegar e ver se dou uma editada, corto um pouco as interrupções aqui da aula e tal, para colocar um pouquinho mais simples para quem estiver vendo aí na versão gravada depois. E na hora que eu for mandar a gravação dessa aula para vocês também lá no e-mail, eu já vou mandar de repente uma versão mais encurtada para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal, para quem estava aqui no ao vivo, muito obrigado para quem está no grupo do WhatsApp, para quem é novato aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela paciência, vamos para cima e tem muito dinheiro para a gente ganhar nesse 2020 e que esse 2020 traga muito sucesso e felicidade para todos vocês, tá bom? Um grande abraço, galera, então, e até a próxima. Tchau! Opa, como é que desliga esse negócio aqui agora? Nem sei desligar. Ó, extra. O negócio do YouTube fechou aqui, eu não sei desligar agora.